O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de estar em outro lugar hoje em dia, e não nos nossos estúdios na TV PUC. Estamos numa emissora de televisão que nos recebeu muitíssimo bem, e quando nós entramos aqui pela primeira vez, foi como se nós entrássemos na nossa casa. É a TV Record. Eu gostaria de agradecer, eu e Ivani Fazenda gostaríamos de agradecer a assessoria de imprensa e a diretoria da emissora por ter nos acolhido tão bem para entrevistar um jornalista sui generis, um jornalista que faz jornalismo de uma maneira inovadora, de uma maneira interdisciplinar. Ele é formado em jornalismo pela Universidade de São Judas Tadeu e é pós-graduado na Casper Libero. Trabalhou durante 6 anos na rádio CBN e foi o repórter mais jovem a apresentar o Globo no ar, na Rádio Globo. Nesse período, atuou também na Rede Gazeta, onde trabalhou por 5 anos, participando dos programas Mesa Redonda e Gazeta Esportiva. Já esteve à frente de vários telejornais, entre eles o Cidade Alerta, São Paulo Record, Notícias e o Esporte Fantástico. É também escritor e atualmente atua num dos mais assistidos programas noticiários do Brasil, o Balanço Geral. Eu estou me referindo a Reinaldo Gotino. Reinaldo Gotino, é um grande prazer nós podermos ter tido a oportunidade de estar aqui para entrevistá-lo. Cláudio, eu que agradeço, fico muito feliz pelas palavras, fico lisonjeado de saber que um grupo de estudo tão importante, de uma das principais faculdades do país, vem até a Record aqui para a gente poder falar de televisão, bater um papo. Fiquei muito feliz pelo convite e pelas palavras. O prazer é todo nosso. O prazer é imenso em poder também dizer que você é o primeiro jornalista na série do Pensar e Fazer Arte a ser entrevistado. Com muito prazer. Você é o primeiro da série de jornalismo que nós vamos ter dentro do programa. Obrigado. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta? Vamos lá. Tem que começar com a primeira, né? Também poderia começar com a última. Gotino, conte-nos a princípio como você era como criança e adolescente. Como eu era como criança e adolescente, Olha, eu não vou contar aqui uma história triste e falar que eu era pobre e fui... Não, tive uma vida extremamente comum, simples, normal. Meu pai italiano veio para cá com 16 anos, foi morar na Moca, conheceu minha mãe, se casou, 3 filhos. Eu sou o caçula, tenho uma irmã que é atriz e mora em Paris, uma outra irmã é professora e eu sou jornalista. Não tive muitas dificuldades na infância, na adolescência, uma classe média baixa, mas muito bacana. Me lembro com muito carinho das dificuldades que minha mãe tinha. Se queria ter um tênis de marca, ela não conseguia comprar, ela se esforçava para conseguir chegar perto daquilo que você queria. Mas foi muito legal. E foi na minha infância que eu me apaixonei pelo rádio. Foi na infância? Foi na infância. Eu me lembro até hoje, quando eu tinha meus 9, 10, 11 anos, eu ligava o rádio para ouvir Rádio Globo. Eu adorava ouvir Osmar Santos narrando futebol e um programa de humor chamado Turma da Maré Mansa. Eu parecia um adulto, porque eu ia para a cama com um radinho de pilha e ficava ouvindo ali. Passou-se o tempo, daqui a pouco eu volto para a infância, passou-se o tempo, eu fui trabalhar na Rádio Globo CBN, numa festa encontrei Osmar Santos. Depois de ter sofrido o acidente, falei para ele: Osmar, sou seu fã, cresci te ouvindo. Eu ligava aqui na Rádio Globo para você falar meu nome na hora do jogo. E ele falava: ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, lá vem o Palmeiras, sou palmeirense, lá vem o Palmeiras no ataque. Olha lá, Reinaldo e Helder, torcedores do Palmeiras, lá do Corinthians, porque o Helder era corintiano. E aí a gente ficava tudo feliz lá na rua, e aí eu falei: Osmar, eu sou seu fã, eu ligava aqui para você falar meu nome. O Osmar virou para mim e falou assim: Gotino, hoje eu sou seu fã. Acordo cedo todos os dias para te ouvir, que eu fazia o programa com o Heródoto Barbeiro na CBN. Fiquei muito feliz. Então, foi aí que eu me apaixonei pelo rádio, mas tive uma infância e uma adolescência extremamente comum. Na minha época,
muito novo, você saía para trabalhar. Meu pai me arrumou um emprego, com 13 anos eu já era office boy. E aí comecei a trabalhar como office boy. Com 15, eu já trabalhava de office boy em um banco, no antigo Banco Econômico, que não tem mais. Com 15 anos, eu comecei a ir a uma rádio imprensa, ali na Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Paulista. Sim. Eu ia a essa rádio para atender telefone. Uma amiga da minha irmã trabalhava lá, arrumou para mim. Eu ia lá de sábado e domingo atender telefone. Isso aí eu já tinha meus 14, 15 anos, apaixonado por rádio. Todo sábado alô, oi, que música que você quer pedir? Música tal, tá concorrendo a um CD, tá bom, pá, desligava. Ficava lá à tarde e ficava apaixonado vendo os locutores falando, o DJ, né, o operador de áudio. Um dia o locutor faltou. Não tinha ninguém na rádio para ler um texto que era obrigatório. Não sei se fosse um texto de tribunal eleitoral. Não tinha locutor na rádio, só estava tocando música, o locutor faltou. O operador, o Evair, que depois foi trabalhar comigo, trabalhei com ele na CBN, ele chegou para mim e falou assim, ô moleque, tem ninguém na rádio. Leia você. Eu não sei falar, faz você. Aí eu falei, você tá louco, meu? O cara falou, faz, entra e faz. O problema é se você não fizer. Eu peguei e entrei. Entrei, li o texto, pedi para ele gravar numa fitinha cassete na época, era fita cassete. Sim. Porque eu falei, grava que eu vou levar para os meus pais verem em casa. Aí eu li o texto, passou 3 minutos, tocou o telefone, era o Estevam, ele que tinha alugado a rádio, que era o dono do horário. Meu, o que está acontecendo aí? Quem é você? Eu falei assim, olha, eu sou o Reinaldo, vim aqui só atender telefone, a gente nem se conhecia. Eu falei, não tinha ninguém, eu entrei no ar. Ele falou assim, o que você faz? Eu falei, só office boy. Ele falou, segunda-feira eu quero falar com você, vai no meu escritório, endereço tal. Peguei, fui lá, ele falou assim, tá contratado. Você é o mais novo locutor da rádio. Sai do banco, vem pra cá. Quanto você ganha no banco? Eu falei, tanto. Ele falou, eu te pago a mesma coisa. Eu quero gente a mesma coisa, nem dobrou? Nem dobrou. Porque eu já ganhava bem. Office boy no banco ganhava bem. Sim, sim. Aí ele falou, você vai ser locutor aqui na rádio, eu quero gente como você no meu time. Virei locutor. Aí ele falou, vou te colocar de madrugada, porque não tem fiscalização, nada tal. Porque eu não tinha faculdade de jornalismo. E aí nada. Você começou a pegar tarimba do negócio. Aí eu comecei. Claro. Aí não saí mais. Não saiu mais? Não. Maravilha, maravilha. Quando tem que ser, não adianta. A segunda pergunta se refere exatamente a isso. Como nasceu o jornalismo em você? Você sempre quis ser jornalista? Então, aí eu comecei a trabalhar nessa rádio que não é jornalística. E aí começou a aflorar dentro de mim o jornalismo. Procurei uma faculdade, procurei a faculdade mais perto da minha casa, porque eu trabalhava de madrugada, então eu procurei uma faculdade perto da minha casa, fui fazer a faculdade, 4 anos se passaram muito rapidamente, me formei em jornalismo e aí me bateu o sonho de trabalhar com jornalismo. Eu ouvia a CBN, era a rádio do momento, era a primeira rádio de jornalismo, a rádio no auge, e eu peguei e fui lá, levar minha fitinha. Quando eu estou entrando, a Maria Lídia está saindo, super educada ela, assim, eu falei, querido, eu queria entrar aí, tem segurança, eles não deixam que eu entregar minha fitinha. Ela falou, vem aqui comigo, me pegou pela mão, eu lembro até hoje, Rua das Palmeiras, abriu a porta, subiu a escada, falou, ele está comigo. Aí ela falou assim, entra naquela sala, é a sala do Zalo, era o diretor. Peguei, entrei na sala do Zalo, entreguei minha fitinha, falei assim, meu sonho é trabalhar aqui, gostaria muito de trabalhar aqui. O cara falou assim, eu vou ouvir, se eu gostar eu te chamo, porque eu tenho uma vaga aí. Eu já estava formado. Passou 2 dias, o cara me ligou. Falou, gostei do seu trabalho, vem. Você vai trabalhar com a gente. Eu virei âncora na CBN, trabalhei 6 anos. 6 anos, que maravilha. É muito bom. Na vida, além de nossos pais biológicos, nós temos pais e mães que nos constituíram, porque nós somos construídos também. Claro, ninguém se faz sozinho. Você teria algum professor do ensino fundamental, médio, superior, ou alguém que tenha lhe influenciado e que ajudou você a ser o que você é hoje em dia? Vários. Eu tenho 5 mães e 5 pais. Eu acho que isso é legal, isso é gostoso. Porque hoje eu faço televisão, ninguém faz televisão sozinho. E ninguém faz uma personalidade sozinho. Não, eu me tornei porque eu sou muito... Não, eu tenho várias pessoas. Para você ter uma ideia, as redes sociais aproximam a gente, né? Eu tenho uma professora, por exemplo, que foi num encontro que a gente fez da época do primário, na época o ensino
Do ensino fundamental era primário, que aliás até hoje eu prefiro, né? É, mais fácil, né? Primário, ginásio, colegial e faculdade. Essa falcatrua, isso aí é outro departamento. Vamos lá. Então a gente fez um encontro, de repente chegou minha professora de matemática, lá da 3ª série, 4ª série, Vera Lúcia, minha amiga até agora, a gente está conversando direto. Outro dia me procurou aqui na TV uma professora, que ela tinha uma denúncia, uma professora. Não vou falar o nome dela, vou dar só o apelido, que ela nem usa mais esse apelido, é Naná. Ela era minha professora de Educação Moral e Cívica. E ela trouxe uma denúncia que virou reportagem do Jornal da Record, uma denúncia forte, envolvendo aí umas falcatruas na área de educação. Essa professora Naná, ela me marcou muito porque ela era bem revolucionária para uma escola pública, eu estudava em escola estadual, e prática. Ela gostava de prática, não só teoria. Isso é legal. Claro. Então ela chegou e propôs, vamos ao cinema. Naquela época não tinha cinema toda hora, shopping, que a gente ia igual hoje. Não. Fomos assistir Sociedade dos Poetas Mortos. Oh. E aí a gente depois ia debater o filme, falar sobre... Então, uma professora marcante. Eu tenho um professor de faculdade que me marcou, e depois fui trabalhar... Ele veio trabalhar comigo na Gazeta, porque eu cheguei antes na Gazeta que ele está lá até hoje, Flávio Prado, da Jovem Pan, da TV Gazeta. Um professor fantástico, porque primeiro dia de aula ele entrou na classe e falou assim, não converso com vocês como alunos. Para mim, vocês são canais de televisão. Ele era professor da prática de TV. Sim. Divida a classe aqui agora em vários canais. Eu quero o nome do canal somente e um porta-voz do canal. Só. E aí a gente achou aquilo muito louco. Maravilhoso. O nosso canal 8. Maravilhoso. Tal. Aí ele falou assim, e é o seguinte, quem traz o melhor convidado ganha a melhor nota. Se você traz o Pelé, você ganha 10. Se você traz o Neymar, você ganha 9, atualizando. E se você traz o Birubiru, você vai ganhar 5. Sim. Se você traz o jogador Zé das Couves, é 0. Então alguém ia dançar. Você ia ter que se recuperar no próximo programa. Claro. Toda semana, um programa diferente. Você tinha que levar os melhores entrevistados. Você tinha que levar no estúdio da faculdade para entrevista, igual a gente está fazendo aqui, e levar no link. Tinha um link na quadra. Eu levei a Milene Domingues, que casou com o Ronaldo. Ela era a rainha das embaixadinhas. Então, era uma disputa. E os caras vão levar a Marta Suplicy. A Marta, na época, era senadora. Os caras vão levar a Marta Suplicy. Meu Deus, quem que a gente vai levar? Eu liguei uma vez pro Clodovil. Eu lembro bem. Peguei o telefone dele na lista telefônica. O Clodovil é uma figura fantástica. Mas olha que depois eu entrevistei, trabalhando aqui na Record, inclusive, quando ele ganhou a eleição. Mas eu liguei para o Clodovil. Alô, eu queria falar com o Clodovil Hernandes. É ele. Falei, Clodovil, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Gotino, eu sou da turma de jornalismo e a gente vai fazer um trabalho. O tema do programa é universo feminino. E você, como um estilista famoso, a gente gosta muito do seu trabalho e queria levar você até a faculdade de São Judas lá. Olha, veja bem, meu amigo, você é um baita de um mentiroso, porque você não gosta de mim. Quem gosta de mim é sua mãe, sua avó. O que você quer é nota. O cara falou pra mim. O que você quer é nota, mas me fala que dia é. Eu falei, sexta-feira. Ele falou, não tô no Brasil sexta. Se for dia 17 eu vou. Eu falei, não, Clodovil, tem que ser essa sexta. Ele falou assim, não, essa sexta eu não posso. Se for na outra eu vou. Aí eu falei, Clodovil, obrigado, tal, agradeci, não deu. Aí depois a gente levou uma outra pessoa. Mas esse professor foi marcante. E eu tenho um cara que trabalha... Porque realmente é assim que as coisas acontecem. Sim, é prática. Aqui é prática. É prática. Tudo prática. Agora uma pergunta muito mais pessoal. Você é um dos poucos jornalistas que mostra possuir razão e sensibilidade. Não assumindo uma postura de boneco leitor. Isto é, aquele tipo de jornalista que senta em frente da câmera, como nós estamos aqui, e diz a notícia trágica, cômica, hilariante, com a mesma cara. Isto é, parece a múmia de Ramsés II embalsamada. E esse boneco leitor, para mim, equivale àquela figura daqueles bem vestidos e bem penteados e penteadas, não é? Mas que não transmitem nenhuma emoção ao telespectador. No seu programa, você transmite muita emoção também.
como é que você vê isso? Como você analisa a sua própria conduta? Por exemplo, a sua honestidade ao apresentar é maravilhosa, amada por milhões de telespectadores. E o que ela se diferencia, quer dizer, essa sua atitude, esse seu comportamento, em que ele se diferencia dos outros inúmeros tipos de conduta que a gente vê nos outros profissionais? Isso não quer dizer que eles não tenham qualidades, porque existem outros tipos de pressão que também a gente já sabe, não é? Mas o que é que você falaria a respeito disso? O que é que você poderia nos dizer a respeito disso? Isso é você mesmo? Sou eu mesmo. Hoje eu me emocionei com uma mulher que foi estuprada pelo Roger Abdelmaci. Ah, sim, ele foi preso, né? Ele foi preso e ela deu uma entrevista e ela começou a falar sobre tudo o que aconteceu e uma outra moça junto. A menina tinha 17 anos, era virgem, teve uma cólica, foi para um hospital na década de 70, ela entra nesse hospital, quem é o médico? Roger Abdelmaci. Ele dá uma sedação para ela, estupra, ela acorda e não é mais virgem. Ela chega em casa, o pai a expulsa de casa e não acredita na história dela. Não é possível. Não tem como não se emocionar com essa história, a mulher contando ao vivo ali o que ela viveu. E o cara acabou com a minha vida porque eu fui colocada para fora de casa. A polícia não acreditou em mim, meus pais não acreditaram em mim, ninguém acreditou em mim. E a única coisa que eu tinha, ela era virgem. Ela falou, nunca tinha saído nem com um homem, nem com uma mulher, com nada. E acabou. E aí eu me vejo ali, comentando aquilo e me vem entendeu? E eu entro na história porque, meu Deus do céu, o que esse cara fez? O que esse cara fez? Então, eu me emociono, eu me envolvo, eu participo, eu fui fazer uma reportagem, essa reportagem que eu fiz entrou para os 60 anos da história da Record. Eu estou na porta de um hospital fazendo uma entrevista, de repente vem uma mãe e fala, meu filho está 4 horas aí, ninguém toma uma providência. Eu falei, senhora, tá, eu colhi o depoimento dela, daqui a pouco chegou o filho dela. A imagem é impressionante, ele caiu do beliche, ele tinha uma bola de tênis aqui, um galo na cabeça enorme. Aí eu gravo com o menino, quando eu vou gravar com uma outra mulher que está reclamando do hospital, o moleque tomba e tem uma convulsão na porta do hospital. Não aparece ninguém para salvar o garoto, não aparece ninguém para ajudar o garoto. O meu motorista, o Cupim, ele é baixinho, ele pega o garoto no colo, ele não consegue levantar o garoto. E nesse tempo rápido, Cláudio, eu pego e falo assim, o que eu faço? Eu entro ou não entro na matéria? Eu fico aqui como repórter ou eu deixo o microfone e salvo esse garoto? As pessoas em casa, as pessoas não imaginam, eu tenho 1,90 de altura, eu tenho uma estrutura grande. Eu peguei, falei, segura aqui, larguei o microfone lá, catei o garoto, pé na porta, invadimos o hospital, trocamos socos com seguranças, invadimos o hospital e o garoto recebeu atendimento. Graças a Deus. Trouxeram o garoto aqui 1 ano depois, o menino tem uma sequela, vai ter que tomar remédio controlado o resto da vida, e ele jogava no São Paulo, na época com 13, 14 anos, e não pode mais ser jogador de futebol, porque o remédio que ele toma dá no doping. Ah, sim. Então, eu entro, o pessoal fez uma homenagem para mim, Dia dos Pais, eu choro. Eu vi. Eu me envolvo. E foi aí que eu resolvi botar essa pergunta no roteiro, entende? Porque exatamente é muito, muito difícil ver isso. Em qualquer noticiário é muito difícil ver isso. Não porque as pessoas não queiram, não porque os jornalistas não queiram, mas talvez sejam posturas que sejam encomendadas, que eles sejam forçados a se portar de uma determinada maneira em várias emissoras. Entende? Quer dizer, você não consegue ser isso. Você. E quem estuda interdisciplinaridade, você primeiro precisa se revelar quem você é. E eu já falei para o pessoal aqui na Record, se não for para eu me divertir e gostar daquilo que eu estou fazendo, eu prefiro sair. É claro. É a paixão. Eu não vou entrar nessa história para ficar maluco, nervoso, irritando, pisando nas pessoas, porque eu tenho debaixo do meu trabalho ali, eu tenho 60 pessoas comigo, que estão trabalhando diretamente comigo e muitas vezes à minha disposição. Eu falo, vem aqui a câmera, tal, não sei o quê. Eu não posso tornar aquele ambiente uma coisa pesada, eu não posso tornar aquilo uma coisa chata. E eu falei para o pessoal, falei, gente, eu só quero estar aqui se for para ser uma coisa gostosa, para eu compartilhar com o telespectador o que a gente está vivendo. Tem que ser isso. Isso para Paulo Freire
Paulo Freire falava muito que era a curiosidade e a paixão que me movem. Quer dizer, as duas te movem. E é isso que faz você o Gotino, que você mostra a todos os telespectadores no Balanço Geral. Graças a Deus. Nós não temos dentro do Balanço Geral a famosa seção de esportes, graças a Deus, que invade impiedosamente todos os noticiários televisivos e radiofônicos e que normalmente quebram a monotonia da apresentação com aquele risinho forçado. E agora, esporte. Ao ser anunciada. É proposital esta miraculosa exclusão, tendo você também atuado na área, não é que a gente sabe? Ou você acha que há lugares e programas para cada assunto, isto é, cada coisa no seu lugar? Olha, para ser sincero, como a gente vive nesse tal país do futebol, apesar que a gente já não é mais o país do futebol faz tempo... Não, já foi. Já foi. Demorou, já é, como diz a Tati Quebra-Barraco. Demorou, já é, então. É isso. Tem uma overdose de futebol na televisão, você liga, tem os caras dos canais pagos, eles ficam um dia inteiro mostrando a mesma coisa. Vamos tentar mostrar alguma coisa diferente, vamos tentar dar uma opção. E aí você vê nos outros canais, entra os gols no programa do noticiário, e depois repete no programa de esportes. Que é imediatamente em seguida. Em seguida. Deus me livre. Não. Então, não, é insuportável. A gente falou, deixa o futebol para os outros. É insuportável. Até porque o futebol está muito ruim, o cara nem quer ver mais. Agora, tem outras modalidades de esportes que podem ser mostradas, Sim. Certo? Tem muita coisa, ginástica olímpica, tem tênis, tem basquete, tem vôlei, que também são maravilhosos. Não, realmente, gol. E agora o tal de futebol internacional que invadiu, aqueles mostram Real Madrid, mostram Barcelona. Exatamente. Não, a gente eu prefiro, para mim, o jornalismo, a reportagem, melhor dizendo, a reportagem é a arte de contar a história da vida real. Você, como jornalista, já trabalhou nas mais diversas modalidades, inclusive esporte, mas eu acho que você é bem compensado, vamos dizer assim, bem colocado com relação à inserção de esporte, onde não deve haver esporte. O que você acha da falta, que eu acho gravíssima, agora preciso saber a sua opinião de profissional da área. O que você acha da falta de programas educacionais, artísticos e culturais na grande maioria das TVs que deveriam, das emissoras de televisão, que deveriam ter isso como principal objetivo, ou melhor, como dever, haja vista a falta de repertório de uma grande camada da população brasileira, né? E quando eu falo educação, arte e cultura, não estou falando de cultura per se. Isso deveria entrar em todo o programa, como entra no seu, por exemplo. Né? O que você acha disso? Eu tenho uma opinião que acho que vai ser um pouquinho polêmica. Eu acho que a gente não tem os programas educacionais, porque a gente não tem o público para consumir os produtos educacionais. Infelizmente. Por quê? Porque está faltando educação. Eu tenho um exemplo que eu gosto sempre de falar. A violência, ela está atrelada à pobreza ou à falta de educação? A violência está atrelada à falta de educação e não à pobreza. Eu vou dar um exemplo. Tem um país chamado Butão, um país pequenininho na Ásia. O que acontece lá? É um país pobre. Ele é pobre porque ele é pobre. O Butão é pobre porque todos os países em volta são pobres. Todos os países em volta não possuem indústria, então ele não consegue a pujança necessária para se tornar um país forte. Ele é pobre. Ele é um país violento? Não. Mas ele é um país que investe na educação. Então as crianças lá falam 2 línguas, no mínimo, para mais. É a língua do país e o inglês. E mais os dialetos todos da região. Um amigo meu foi ao Butão e entrou no hotel e a porta não tinha chave. E ele falou, opa, pera um pouquinho, opa, que isso? Aí ele estava sozinho no quarto, ele ligou na recepção, veio o rapaz, o cara falou assim, olha, o senhor não precisa se preocupar porque ninguém vai entrar no seu quarto. Ninguém vai entrar no seu quarto. Se chegar alguém aqui, alguém vai bater na porta. E a gente não tem a prática de ter chave porque aqui não há um problema.
não tem segurança, não tem nada. É um país que não tem violência. E lá o PIB é medido pela felicidade do povo. O produto interno bruto, na verdade, eles não têm, porque não tem indústria, não tem... Então é uma coisa bem arcaica, mas ao mesmo tempo eles investem tanto em educação que o índice de violência é zero, o índice de violência é zero, o país é pobre e o país tem segurança. E o país é seguro. Então eu trago isso para os dias de hoje. O que falta para a gente aqui é educação. É educação. Só que é o seguinte, você tira cada vez mais o poder dos professores. Os professores não podem mais nada. Eu estou falando de escola pública, rede pública principalmente. Mas um a mais, nós não produzimos mais professores. Então, as universidades não produzem mais professores. Então, mas é uma bola de neve. Sim. É uma coisa... Sim. Os professores já não têm a mesma qualidade de antes, ok? Os professores estão buscando outros caminhos. Os professores não têm comando dentro da sala de aula, nenhum. Se o professor levanta a voz para um aluno, no outro dia a polícia está na porta com a mãe reclamando. Isso acontece com frequência. Eu tenho uma amiga que veio me contar uma história lá onde ela mora, a professora falou que ia reprovar o garoto. O garoto abriu a mochila, sacou um 38, colocou em cima da mesa e falou: o que você falou aí, professora? 5ª série. O professor falou: você está aprovado, para mim você é o melhor aluno da classe. Aprovou. Claro. Aprovou a classe inteira e foi embora e falou: meu... Até a arma entra. A prova... O cara puxou um 38. Sim, 38. Então eu acho, aí você coloca esse produto na televisão, eu uso dizer que é quase certeza que ele não vai dar certo, que as pessoas não vão ter o interesse. A gente tem que começar a estimular isso. Eu gostaria muito de fazer um programa desse, mas primeiro você tem que estimular, o filho tem que chegar da escola e falar: mãe, sabe o que eu aprendi hoje? Aprendi isso, aquilo outro. Aí a mãe fala: nossa, filho, olha aquele programa na televisão, vamos assistir. Eu lembro que eu assisti aquele programa na Cultura de Perguntas e Respostas, quem sabe, sabe. Que maravilha. Né? Muito legal. Então, eu acho que não vamos transferir para a televisão um problema que não é da televisão. Eu penso assim, não vamos transferir. Eu acho que a gente está diante de um problema seríssimo, que é o problema da educação no país inteiro. E a pessoa que está em casa, e às vezes ela quer consumir televisão como um produto para descanso, para entretenimento. Para entretenimento. Para entretenimento. Isso. Gotino, eu gostaria de agradecê-lo muitíssimo pela sua disponibilidade, também agradecer a assessoria de imprensa da TV Record e a sua diretoria, e ao telespectador, o meu muito obrigado.